Meus queridos, como vocês têm visto, essas quintas-feiras e quarta que nós temos a nossa hora de refrigério e esperança, nós estamos caminhando por uma série de mensagens sobre as grandes conquistas pela fé. E nós já tivemos então um aprendizado aqui através da vida de Abraão, no estudo da vida de Abraão, em que nós aprendemos como nós podemos conquistar através da obediência. Também estivemos aqui aprendendo, diante da história de Isaac, como que nós podemos conquistar através da persistência. E semana passada vocês estiveram aqui ouvindo como que nós podemos conquistar através da perseverança com a vida de Jacó. Essa noite eu gostaria de abordar esse tema então com os irmãos, sobre a conquista através da excelência, pela excelência, e nós vamos focar então no nosso personagem dessa noite, que é José. Nós temos aí, irmãos, ainda um caminho para percorrer, porque eu creio que o Senhor quer nos dar um ano de vitória, de conquistas. Você crê comigo? Você crê que Deus tem conquistas para a sua vida? Então você não pode perder a nossa série de mensagens. Não venha só essa noite. Não deixe, em nome de Jesus, nada tirar de você a bênção de aprender a palavra de Deus, para que você possa alcançar a conquista que o Senhor tem para você. Nós ainda vamos aprender com Moisés sobre a conquista pela fidelidade. Vamos aprender com Josué como conquistar pela coragem. Também vamos aprender como conquistar pela sabedoria através da vida de Débora. E também vamos aprender a conquistar através das lutas com Davi. Irmãos, é uma série muito rica e eu creio que o Senhor vai falar grandemente no seu coração. Então não fique de fora dessa série, não deixe de participar para que nós tenhamos esse ano de conquistas, ano pelo qual nós oramos no início de janeiro, pedindo ao Senhor 12 meses de conquistas, colocando diante do Senhor cada área da nossa vida, vida pessoal, vida profissional, vida ministerial, nossa igreja, e eu creio que o Senhor nos dará. Mas, meus irmãos, eu gostaria então de voltarmos nosso foco à vida de José. Talvez você não conheça, mas eu acredito que todos aqui conheçam um pouquinho sobre a história de José, que se encontra no livro de Gênesis. Você que já leu a Bíblia, ou você que já começou a ler a Bíblia, com certeza você já passou ali pela história de José. E uma coisa que a gente pode reparar na história de José é que José passa por várias etapas na sua vida. Nós percebemos que José ele tem ali no início uns sonhos dados por Deus. E nesses sonhos era revelado por Deus qual era o futuro de José. Mas esses sonhos causaram constrangimento, irritação, ódio, inimizade dos irmãos de José para com ele. Então os irmãos fazem ali uma maracutaia, né, se combinam ali para acabar com José. Um outro irmão intervém e fala, não vamos matar o menino. Então eles acabam vendendo José. José é vendido para o Egito. E nós vemos que quando ele chega na casa de Potifar, o chefe da guarda egípcia, a qual comprou ele como escravo, e ele começa a trabalhar naquela casa, ele é acusado de algo injustamente. E o que acontece com José? Vai preso, injustamente. Já não bastasse o desprezo dos irmãos, já não bastasse ser separado da família, ele sofre essa injustiça. Só que lá naquela prisão, José tem um encontro com 2 prisioneiros políticos do governo de Faraó, e ele interpreta o sonho desses prisioneiros. E esses sonhos se realizam, se concretizam exatamente como José havia revelado àqueles homens. E isso abre portas para José, porque o grande Faraó teve um sonho que os seus sábios não pôde interpretar. Então ele chama José, porque um daqueles que foi revelado, né, fala, olha, tem um rapazinho lá na prisão, que ele falou e aconteceu mesmo. Então José é chamado por Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, e isso abre uma grande porta na vida de José, e ele se torna governador do Egito, somente abaixo de Faraó. Faraó entregou tudo o governo do Egito nas mãos de José. E quando isso acontece, há então o reencontro com a sua família. Aqueles irmãos que o havia desprezado, que haviam hostilizado ele, que havia vendido ele, veio para o Egito fugindo da fome que estava naquela terra, em busca de alimento.
E quando eles chegam no Egito para comprar alimento, quem é o encarregado do Egito? José. Ele tem um reencontro com seus irmãos e ali ele pode então perdoar seus irmãos, entender qual é o propósito de Deus em toda aquela situação. Então toda a família de José vem para o Egito, fugindo da fome, e ali eles são amparados, ali eles são cuidados, e a Bíblia termina a história de José falando qual é o seu legado, como que foi a morte de José e como que isso deixou impressões na história do povo de Israel. Nós temos muitas lições aqui com José. Com José nós aprendemos como nós focarmos no nosso destino. Existem tantas pessoas que estão na segunda metade da vida, na segunda etapa da vida, e ainda não sabem qual é o seu destino. Não sabem quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Com José nós aprendemos a lição da necessidade de nós termos um caráter aprovado, a necessidade de superar a atmosfera de injustiça. Aprendemos o valor de desenvolver um coração de servo, um coração obediente. Aprendemos a superar aquilo que tem sido pessoal para sermos bem-sucedidos. José nos ensina o que é uma história marcada pelo sobrenatural de Deus. Ele nos ensina como viver a vida num nível de influência. E nos ensina também o poder transformador do perdão, levando a gente a conquistar um legado profético na nossa casa, na nossa geração, na nossa família. Queridos, como que nós podemos aprender com a palavra de Deus? A palavra do Senhor é uma riqueza sem tamanho. Muitos tentaram destruir a palavra do Senhor, mas não conseguiram, porque a palavra do Senhor é eterna. Aquilo que provém do Senhor é eterno. E nós então vamos fazer uso dessa preciosidade para nós aprendermos hoje como conquistar através da excelência. Mas antes de nós irmos para essas etapas, eu gostaria de explicar aqui o que nós podemos entender por excelência. O que é excelência? A excelência, queridos, é uma qualidade, é uma característica de algo que é excelente. É aquilo que é além do bom. Não basta estar bom, tem que estar melhor, tem que estar ótimo, excelente. É um grau elevado de perfeição, de superioridade. E isso combina com a palavra de Deus. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao verso 25. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Isso é excelência, meus queridos. Quando nós fazemos os nossos afazeres, quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós temos os nossos procedimentos da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós precisamos ter que tudo que estamos fazendo é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Então, talvez você é um profissional. Você trabalha com vendas, talvez. Você vai atender um cliente. Saiba que aquele cliente que você está atendendo, você está fazendo aquilo para a glória de Deus. E sabe de onde que vai vir a recompensa daquele tratamento excelente, daquele atendimento excelente? A Bíblia diz que a recompensa nós vamos receber do próprio Senhor. Do próprio Senhor. Você que é mãe, que cuida dos seus filhos, que está cansada de varrer a casa dia após dia, de juntar os brinquedos, virar para trás, os brinquedos já estão no chão de novo. Querida, junta aqueles brinquedos sabendo que você está juntando para a glória de Deus. E sabe de onde vai vir a sua recompensa? Do céu. Haja com excelência. Mas não para por aí, olha o que diz a palavra também. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então não permita que a rotina seja um meio de você entrar em caminhos de desonestidade. Desonestidade não combina com excelência. Sabe por quê? Porque para nós chegarmos no nível de excelência, nós precisamos entender que a persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo. Persistência e excelência caminham juntos.
Você se torna excelente, você alcança o grau de excelência persistindo, dia após dia. É muito fácil, quando a gente se sente motivado, fazer algo com excelência, não é verdade? Vamos supor lá que você põe um propósito, que você vai caminhar na esteira 25 minutos. Você começa caminhando, respirando certinho, levantando os pés da maneira correta, você quer fazer excelente porque você quer queimar a caloria. Mas deu 5 minutos e você está sedentário. Aí entra naquela rotina, a persistência já está lá atrás, alguns quilômetros atrás. E aí você vai de arrasto, diminui o tempo da esteira, né, a velocidade da esteira, vai ficando de qualquer jeito. Não, mas a gente tem que padronizar a nossa vida num grau de excelência. Outro pensador diz que a excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, sonha mais do que os outros julgam ser prático e espera mais do que os outros julgam ser possível. Olha aqui como que a persistência está relacionada com a excelência. É ir além, mas é um além que depende de nós, um comprometimento, uma perseverança, uma persistência. E saiba, queridos, que a nossa igreja tem valores que nos coloca como uma igreja, que nós desejamos ser uma igreja de excelência. Nós queremos ser uma igreja nessa cidade, a igreja da cidade. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o luzeiro onde o Senhor brilha através de nós. E nós podemos observar, quando nós estamos viajando à noite na rodovia, chegando perto de uma cidade, nós vemos a luz daquela cidade. A nossa igreja quer ser essa luz que aponta a direção no meio da escuridão. E para isso nós vamos divulgar a palavra do Senhor, nós vamos ensinar a palavra com amor, vamos incluir pessoas da família dos céus. Nós queremos ser uma ponte entre o céu e a terra, levando as pessoas ao conhecimento do propósito de Deus para suas vidas, de uma maneira contextualizada, de uma maneira excelente, de uma maneira transparente. Esse é o nosso anseio, porque nós conhecemos o destino que Deus tem para nós. Então, meus queridos, para nós conquistarmos através da excelência, em primeiro lugar, para conquistar através da excelência, como José, potencialize seu destino. Potencialize seu destino. A grande conquista de José não começou quando o faraó o chamou diante da presença dele para revelar um sonho. A grande conquista de José começou com seus sonhos na tendinha do pai, na casa do pai, ao lado daquela situação difícil com os irmãos. Foi lá que começou a grande conquista de José. José, ele teve sonhos grandiosos que revelavam que ele teria um futuro grandioso diante da sua família. Como você pode ler na palavra de Deus, José sonhou que uma representação dos seus irmãos se dobravam, se curvavam diante dele. Depois também uma representação dos seus irmãos e de seus pais se curvavam diante dele. Mas, queridos, não bastasse isso, José era o filho querido, o filho amado. José, por manter um caráter de excelência, ele tinha a atenção, o amor do pai. A Bíblia diz que os irmãos de José, eles eram briguentos, desonestos, né? Eles faziam confusão quando pastavam, levavam o rebanho para pastar. E José sempre mantinha o caráter de excelência, deixava o pai a par do que estava acontecendo. E isso criava uma irritação no coração dos irmãos, porque não havia combinação do desleixo com a excelência. E uma vez José recebeu uma túnica do pai, uma túnica especial, uma túnica que revelava o coração do pai para com José, uma túnica que os outros irmãos não haviam ganhado, que projetava José como filho amado. Qual era o lugar de José naquela família?
E isso criou toda uma situação nessa família. Mas José persistiu no caminho da excelência até alcançar a sua conquista. José, ele não abortou os seus sonhos por causa da hostilidade das pessoas. Ele prosseguiu persistindo na excelência até que suas ações, mesmo passando por todas aquelas etapas que nós vimos, de injustiças, de desprezo, de aparentemente abandono, mesmo passando por aquelas etapas, ele não abriu mão de quem ele era, da sua identidade em Deus. E isso levou a uma grande conquista, até chegar na potencialização do seu destino, que é o que nós vemos em Gênesis, capítulo 41, do verso 41 ao 42. Vamos ler juntos, queridos? Vamos ler. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Quer ver aqui um paralelo interessante? Lá no início, com aqueles sonhos, na tendinha do pai, José recebeu uma túnica que lhe conferiu uma identidade de filho amado. Agora no Egito, provado, forjado, aprovado pelo seu caráter excelente, ele recebe vestes de Faraó. E essas vestes também conferem a José uma identidade, mas também uma identidade de respeito, autoridade, poder sobre toda a terra do Egito. José havia sonhado que ele teria um lugar de projeção, um futuro grandioso diante da sua família. Mas por manter um caráter excelente, por manter procedimentos de excelência, ele não foi só grandioso diante dos olhos de sua família, mas diante de um império. Ele governou o império egípcio ao lado de Faraó. O destino de José foi potencializado pela excelência. Você percebe onde que a excelência pode te levar? Você percebe como a excelência pode abrir portas na sua vida? Talvez você no seu dia a dia observe coisas que não seja ali da sua obrigação, mas que para que a coisa fique excelente, você pode fazer. Talvez você pense assim, mas ninguém vai ver se eu vou varrer esse chão aqui na frente da loja. Mas você quer um lugar excelente, então você varre o chão na frente daquela loja, deixa bonitinho, deixa limpinho. Isso pode abrir portas na tua vida. Talvez você pense assim, mas eu fazer esse curso de capacitação aqui não vai subir o meu nível salarial. Pode não subir agora, mas essa capacitação vai te levar a um entendimento maior do assunto, que vai te colocar acima da média. A excelência é isso, é uma superioridade. O caminho da excelência potencializa o seu destino. Mas aqui eu quero perguntar para você, qual é a sua missão específica? Qual é o seu destino? Qual é a sua paixão? Qual é os sonhos que o Senhor te levou a sonhar, ainda lá na tendinha do seu pai, na casinha da sua mãe? Quais são os seus sonhos? Apaixone-se pelo seu futuro. Se ninguém nunca colocou uma túnica especial sobre você para que você reconhecesse qual é a sua identidade, entenda por que Deus te trouxe aqui essa noite. Entenda por que você veio aqui essa noite. Você não veio a esse culto porque é rotina na tua vida. Você veio a este culto porque hoje Deus está colocando sobre a tua vida uma túnica de filho amado. Põe a mão assim no seu coração. Diga assim, eu sou um filho amado para Deus. Em nome de Jesus. Você é um filho amado para Deus. Olha só essa igreja que está aí. Olha só essas pessoas ao seu lado. Essa é a família que Deus está te dando. Você não é um sem família.
Você não é uma pessoa solitária, você tem irmãos aqui neste lugar. Deus está colocando sobre você vestes de filho. Deus está colocando sobre você uma identidade de amor. E a Bíblia diz que o Senhor derrama nos nossos corações o amor pelo Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor está sendo derramado sobre a sua vida essa noite. E aqui nós precisamos nos atentar ao seguinte: ser excelente não significa que você tem que ser um avatar. Ser excelente significa que você sempre será melhor sendo você mesmo. Talvez você tenha admiração por alguma pessoa e você pensa, eu tenho que ser igualzinho àquela pessoa. Não, você tem que ser você. José sabia quem ele era. Mesmo diante de uma situação familiar difícil, ele manteve um caráter de excelência. Mesmo numa cultura estranha, ele manteve um caráter de excelência. Mesmo sendo acusado injustamente, ele manteve um caráter de excelência. Ele sabia quem ele era. Você só será excelente sendo você mesmo. O seu maior potencial é a sua própria identidade. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em transformar pescadores, bancários, radicais políticos em apóstolos. E essa igreja está aqui plantada em Maringá por sua causa. O Senhor Jesus sonhou essa igreja para Maringá para alcançar a sua vida, a sua vida. Se toda Maringá, a região Sarandi, Marialva, a região fosse salva e você não fosse, o Senhor ainda assim iria plantar uma igreja para que você fosse alcançado e você soubesse quem você é, qual é o seu destino, qual é o seu propósito de vida nas mãos do Senhor Jesus. O seu potencial é a sua identidade. Mas em segundo lugar, para conquistar através da excelência como José, supere seus traumas e limitações. Nós podemos ver na história de José que a relação que ele tinha com seus irmãos era difícil, por causa do ódio dele. Mas José potencializou o seu destino ao permitir que Deus o conduzisse por meio de um duro percurso, levando em conta quem ele realmente era, sabendo o seu lugar, sabendo a sua identidade, agindo sempre com excelência. Ele foi parar no Egito por causa do ódio. Ele foi tirado do privilégio de viver em família por causa de inveja. Inveja que os seus irmãos tinham por ele. Alguns queriam até mesmo matar o próprio irmão. Mas por fim ele é vendido a uma caravana que estava indo para o Egito. E lá então ele é comprado pelo chefe da guarda egípcia, Potifar. Mas essa história difícil de José não limitou ele. A história e os traumas de José não foram impedimentos para que ele conquistasse aquilo que Deus tinha para ele, um destino glorioso. Olha só que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 50, do verso 18 ao 20. Diz assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram... O que está acontecendo aqui, queridos? Quando a família de José veio para o Egito, o pai faleceu, eles pensaram assim: agora o nosso irmão vai se vingar de nós. O pai morreu. Agora, como diz o povo aí, o bicho vai pegar para o nosso lado. E eles então vão para José, já assim se preparando para levar a varada. Nós somos seus escravos, aqui estamos. Mas olha o que diz o verso 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José fez os seus traumas, de suas limitações, degraus para alcançar a grande conquista que o Senhor tinha para ele. Você pode permitir que os seus traumas familiares, que a sua história de relacionamentos perturbados, destrutivos, você pode permitir que isso seja um impedimento para a realização dessa grande conquista.
Mas você também pode permitir que isso seja usado para a glória de Deus. Você pode permitir que esses sejam degraus para te levar ao ponto para o qual o Senhor destinou a sua vida. Em nome de Jesus, não permita que um trauma roube a sua história. Não permita que as dores confinem você num estado de mediocridade. Imagine José ao chegar no Egito, chorando ali na estrada, sabendo que os seus irmãos não o consideraram. Talvez ele pense assim: e o meu pai que não veio atrás de mim? Cadê o meu pai que não me procurou? E ao chegar no Egito, ele podia falar assim: eu também não quero mais nada com nada, eu não devo nada para ninguém, ninguém me ama, eu quero morrer, eu quero acabar com tudo, eu vou fazer de tudo aqui para que eles me matem. Ele podia fazer isso. E é o que a gente mais vê, uma pessoa que vive uma história difícil, geralmente ela vive sem propósito. Ela mesmo se destrói. Mas José não fez isso, pelo contrário. Se você ler lá no livro de Gênesis, vai falar que em tudo que José botava a mão, prosperava, porque ele fazia com excelência e ele tinha a bênção de Deus. Lembra do texto de Colossenses? Faça como estivesse fazendo para o Senhor, e a bênção, a herança virá do Senhor. José recebeu essa herança, porque agiu com excelência, não permitindo que os seus traumas e limitações o tirassem da sua conquista. Olha para a história de José. Talvez você nunca ouviu da sua mãe ou do seu pai: o filho, eu te amo. E por causa disso, você não tem sido um pai, uma mãe excelente. Não tem dado a demonstração de afeto que o seu filho precisa. Mas você pode usar disso para dizer: eu não quero ser assim. Eu vou ser diferente, eu vou ser excelente. Eu vou expressar meu amor para o meu filho. Talvez você já se envolveu em relacionamentos destrutivos, porque você já teve vários outros relacionamentos e você acha que você já não merece um grande amor verdadeiro. E está tolerando situações que estão destruindo a tua vida, estão destruindo os teus sonhos. Em nome de Jesus, quebra esse ciclo na tua vida. Permita-se entender a tua identidade de filho amado, filho querido de Deus. Use esses traumas para a glória de Deus. Quando nós colocamos os nossos traumas diante do Senhor, Ele usa para a glória dEle. Ele mexe nas circunstâncias, Ele mexe no nosso interior. Aquilo que está distorcido em nós, Ele regenera, Ele refaz. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de purificar a nossa mente, o nosso coração. Se nós tivermos um relacionamento com Deus, Ele vai conduzir a nossa vida nesse duro percurso que nós vivemos, nos levando a viver acima dos nossos traumas, das nossas limitações de um modo excelente, encontrando a paz, encontrando o abrigo que nós precisamos. Olha só o que diz o texto de João 16, verso 33. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem paz. Nesse mundo mau, irmãos, o mundo é mau, vai haver tragédias, pessoas vão te ferir. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades. Vamos ler junto agora? Mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Glória a Deus. Talvez a dor que esteja no seu coração é uma dor grande demais. E você pensa: Senhor, eu não dou conta. Mas você é um filho amado. E quando você tem um encontro com Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele faz morada no seu coração. Talvez você olhe para você e você vê um corpinho estrupiado. Mas Jesus vê um vaso de honra. Um vaso onde que Ele quer estar presente. E quando Ele está presente na nossa vida, Ele transforma. Nós vamos viver ainda esse mundo mau. Nós ainda vamos passar por tragédias. Porque este mundo é assim, é mau. Mas nós vamos estar com Ele.
vencendo os nossos traumas, vencendo as nossas limitações, pelo caminho da excelência, nós vamos alcançar a nossa conquista. E por fim, queridos, em terceiro lugar, para alcançar a conquista através da excelência como José, fuja dos atalhos e seduções do diabo. Oh, meus irmãos, já não bastasse esse mundo ser mal, já não bastasse os traumas que a gente passa nessa vida, as dores dessa vida, nós ainda temos um embate espiritual com o maligno. E não foi diferente com José. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que quando José chegou na casa de Potifar, o chefe da guarda egípcia, ele agiu com excelência, a ponto do chefe da guarda falar assim, cuida da minha casa, cuida de tudo. Você pode estar responsável por tudo, só não da minha mulher, mas o resto está nas tuas mãos. Por agir de uma maneira excelente, por ser um homem com H maiúsculo, com hombridade, honestidade, logo ele foi notada pela esposa do patrão. Ela olhou para ele e viu algo diferente e começou a assediar José. A Bíblia diz, vamos ver lá em Gênesis 39:10, assim, embora ele insistisse com José dia após todo dia no trabalho, olha só, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José fugia da tentação. Por isso que é importante, queridos, nós vencermos os nossos traumas e limitações. Porque aqui a cabecinha desse rapazinho podia pensar assim, ninguém me ama e tem aqui alguém querendo me amar. Sou desprezado e tem aqui uma senhora querendo me dar o afago dos seus abraços. Mas ele não faz isso. Ele venceu seus traumas, venceu suas limitações, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia os sonhos que Deus tinha para ele. Conhecia o seu destino, então ele fugia da presença dessa mulher. Uma certa vez, ela tirou todo mundo de casa, José chegou, não tinha ninguém. E ela veio e tirou a roupa de José. Naquela época não era assim igual nós, né? Roupa difícil de tirar. Era uma mantinha que cobria com um cintinho. Puxou a capa de José e ele fugiu nu. A hora que ela viu que ela ficou com a capa dele na mão, ela começou a gritar. E aí contou uma história que José tinha assediado ela. E ele foi preso injustamente, por isso que ele foi preso. Olha só, queridos. Nós temos que fugir das seduções do diabo, dos atalhos do diabo. Talvez José ele tivesse a necessidade de sentir amado, sentir que alguém o reverenciava, que ele tinha admiração de alguém, porque ele sonhou que as pessoas teriam admiração por ele. Talvez ele pensasse assim, se eu me deitar com essa mulher, com essa senhora, eu vou ter ainda mais privilégios nessa casa. Mas ele fugiu dessa sedução, ele fugiu desses ataques de Satanás. Aqui, irmãos, uma questão que a gente precisa sempre trazer. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Aquele dinheirinho lá que está em cima da cômoda, que não é teu. Às vezes é do teu irmão, às vezes é do teu pai. Está lá aquele dinheirinho. Quem é você quando ninguém está olhando? Talvez a sua mãe fez um pudim hoje na sua casa, dividiu os pedaços, falou, um pedaço para cada um. Sobrou um pedaço na geladeira. Quem é você quando ninguém está olhando? Mais ainda, às vezes você trabalha o dia inteiro no computador. E de repente você fica só no seu escritório. Quem é você quando ninguém está olhando? Irmãos, fuja da tentação, fuja da sedução, dos atalhos. Ah, mas eu trabalho tanto, eu mereço ter um pouquinho de prazer.
Ah, mas eu engulo tanto sapo, eu mereço ter uma recompensa. Irmãos, não vai por esse caminho da autorrecompensa. Porque uma coisa que os atalhos do maligno não sinalizam é que os atalhos são um caminho para o auto-boicote, para a autodestruição. As pessoas que dão um jeitinho para ter o que quer na hora que quer, logo, logo, cai. Vai parar na lama. E no nome de Jesus, a nossa vida tem que ser 100% aprovada por Deus em todas as áreas. Isso é excelência. Excelência no pensar, excelência no falar. Talvez aqui na igreja, né? A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, Deus é bendito. Saiu lá fora, pi, pi, a boquinha, né? Só pi. Nós precisamos de excelência em todas as áreas de nossa vida. Sabe por quê? Porque essas seduções, esses atalhos, não provêm de Deus. Alguém está querendo te derrubar. E esse alguém é o maligno. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Sabe o que é isso? A sua fome interior é o que vai criar a sua tentação. Então, se a sua tentação na área sexual, então você precisa zelar por essa área. Essa tentação está aí por causa da sua cobiça. Se a sua tentação é na compulsividade, cuidado. Quem está trazendo isso daí é a sua necessidade. Para você fechar essas portas, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Eu falo para os meus alunos de verdades básicas, você está com vontade de fazer algo errado? Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, faz uma oração no nome de Jesus, na hora que você está com tentação. Você vai ficar morrendo de vergonha de cair no pecado depois de ter falado com Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia, fuja, corra. E o texto diz assim, então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera morte. Olha aqui o caminho de boicotagem. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Aqui temos um alerta. 30 minutos de prazer pode arruinar toda a sua vida. Por isso, fuja da tentação. Corra das seduções do diabo. Acredite, quando você vence uma tentação, você sai mais maduro. Você sai mais forte. Você cria uma resistência, uma imunidade, porque você venceu aquela etapa na tua vida. Pensa agora, querido, o que está te seduzindo? O que tem gerado em você uma atração, que é uma atração destrutiva? Rompa com este ciclo agora, no nome de Jesus. Coloca diante de Deus essa situação. Senhor, eu estou subindo nas paredes, eu estou tentado. Fala para Deus, seja aberto com Deus. Senhor, me tira daqui, porque se eu ficar aqui, e vaza dali. Né? Vaza, a gente fala na molecada, né, gente? Sai dali. Vocês entenderam, né? A gente convive com os jovens, a gente vai pegando o palavreado. Sai, fuja. Tem que ser covarde diante da sedução do diabo. Não encara, não. Não empeita a tentação, não. Fuja, corra. Por isso a importância de nós mantermos a excelência. A excelência na vida, no caráter, nos procedimentos, deve ser um indício de que nós estamos passando por ali. Tem que ser uma testificação de que ali existe um filho amado por Deus. E aí, então, o nosso alvo será ouvir do nosso bom Jesus, o que está em Mateus 25, 23. Vamos ler juntos? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Missionária Central de Maringá.